Gênesis capítulo 49. Vamos ler apenas 4 versículos. Do verso 1 ao verso 4, que diz a palavra do nosso Deus. Depois chamou Jacó a seus filhos e disse: ajuntai-vos, e eu vos farei saber o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó. Ouvi a Israel, vosso pai. Rubem, tu és meu primogênito, minha força e as primícias do meu vigor. O mais excelente em altivez e o mais excelente em poder. Impetuoso como a água, não serás o mais excelente, porque subiste ao leito de teu pai e o profanaste, subiste à minha cama. Pai, essa é a tua palavra. Senhor, de mim mesmo não tenho nada, mas o Senhor, pela tua infinita bondade e misericórdia, o Senhor me concede essa oportunidade, Senhor, de estar falando para a tua igreja. E acima de tudo, Senhor, ouvir também a tua voz. Senhor, que o Senhor venha falar conosco, nos abençoar. Ó Deus, nós abrimos nossos ouvidos espirituais para ouvir única e somente a tua voz, e somente a ti nós damos total liberdade nesse lugar. Não damos liberdade a nenhum outro espírito ousar falar, ou sequer se manifestar aqui, porque esse lugar é santo, esse lugar é consagrado ao Senhor. Somente ao doce Espírito Santo damos liberdade. Fale conosco e abençoe o teu povo que se reúne nesse lugar, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Amados, eu vim pensando para quem pregar nessa manhã. E eu cheguei à conclusão que eu não gostaria de estar pregando para você que está aqui. Eu gostaria de estar pregando para aquela pessoa que você é quando não está aqui. Eu gostaria de pregar para aquela pessoa que você é quando você não está com uma Bíblia na mão. Aquela pessoa que você é quando você está no teu particular, na sua casa, no meio dos seus amigos. Então é para essa pessoa que eu quero ministrar nesta manhã. Queridos, Jacó é o patriarca, como diz aqui a palavra do Senhor. E aqui nós lemos que ele estava mostrando o que iria acontecer no futuro para a sua família. Ele diz aqui, olha, ajuntai-vos e eu vos farei saber o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Eu acredito e respeito muito quem não crê nisso. Eu acredito numa palavra rema, aquela palavra que vem de Deus, que Deus revela. Eu acredito nisso e tenho ouvido muitas palavras rema nesse altar. Tenho ouvido muitas palavras reveladas por Deus. Amado, filho se comporta como filho, sim ou não? Filho se comporta como filho. E se não se comportar como filho, a tendência é perder. Filho que não se comporta como filho, ele perde. E nós vivemos hoje uma época em que os filhos não estão se comportando mais como filhos. Se nós olharmos as famílias, né, a família, eu observo que a família está em decadência. Porque hoje as ordens estão invertidas. Há muitas famílias que quem manda na casa é o filho. O pai ou a mãe vai tomar uma decisão e ele pergunta ao filho: meu filho, o que você acha que papai deve fazer? Minha filha, você acha que a mamãe deve trocar o sofá ou não? Não, mãe, não faça isso, essa cor eu não quero. A gente vê isso, irmãos. Eu não vejo isso só do lado de fora, eu vejo isso do lado de dentro, que é pior ainda. Porque filhos, eles devem se comportar como filhos, mas a despeito disso, a culpa não é do filho, são os pais que se perderam. Os pais perderam o controle, ainda mais nos dias atuais, onde a gente vê essa liberdade. E estamos confundindo liberdade com libertinagem.
Então, estamos confundindo as coisas, invertendo os valores. Eu creio que Deus quer, nessa manhã, reescrever a tua história. Eu creio nisso, que Deus lhe trouxe aqui com esse propósito. Nós olhamos a história desse povo, irmão, um povo que em uma época ele era escravo, sem direito a nada. E na outra época era um povo rico, porque Deus ele reescreve a história. Deus ele pode mudar a história. Então Deus mudou a história daquele povo. E Deus ainda é o mesmo, nosso Deus é o mesmo que muda a história. Deus pode mudar a tua família. Deus pode mudar a sua história. O Senhor ordenou e todo o povo egípcio, ele abriu os cofres e abençoou o povo. Porque Deus, ele muda a história. Deus é abençoador, irmão, você crê nisso? Deus é abençoador, Deus abençoa a tua vida. O nosso Deus não mudou. O nosso Deus é o mesmo. Hoje nós estudamos isso na Escola Bíblica Dominical. O nosso Deus é soberano, ele é imutável. Ele traça um plano, traça um projeto e ele vai com o plano até o final. Porque o nosso Deus, ele é o Deus soberano. No verso 1, quero observar algo com os irmãos. Ele diz assim, ó, depois chamou Jacó a seus filhos e disse, ajuntai-vos e vos farei saber o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Jacó chamou seus filhos e um detalhe que eles atenderam ao chamado do pai. Como é a tua casa, irmão? Meu filho, vem cá. Não posso, estou ocupado. Peraí. O peraí mora na tua casa? O peraí mora na minha também. Lá tem o peraí, já vou. O já vou, então, esse aí faz parte da casa, né? Já vou. Virou meu parente, o já vou, é meu irmão. Quando eu chego, filha, já vou. E esse já vou, ele só daqui ao tempo em que o filho determina, não é? Já vou. Nós estamos aqui diante de filhos, irmãos, que escutam e obedecem a seu pai. Nós estamos diante de filhos obedientes. E o verso 2 diz assim, ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, ouvi a Israel, vosso pai. Eu quero observar esse verso 3 e 4, mas eu quero ter muito cuidado com esse verso 3 e 4 e trazer não somente para a sua família, mas eu quero olhar a igreja do Senhor, como família de Deus. Verso 3 e 4, que ele diz assim, Rúben, tu és meu primogênito, minha força e as primícias do meu vigor. O que mais que ele diz na tua Bíblia? O mais excelente. Ele é o mais excelente, excelente em altivez, o mais excelente em poder, impetuoso como a água, não serás o mais excelente, porque subiste ao leito de teu pai. Eu quero observar esses dois versículos. Eu quero ministrar, não somente para você, mas eu quero ministrar para mim também. Creia que a palavra corta para os dois lados. Amados, entra ano e sai ano, e nós estamos vendo filhos que não têm o comportamento de filho. Entra ano e sai ano, como de novo eu volto à Escola Bíblica Dominical. O pastor Manuel falou algo tremendo, ele disse, olha, eu tenho 11 anos aqui, a irmã disse que tem mais alguns anos, a irmã Marisa acompanha há alguns anos, né, a igreja. E se eu perguntar aos irmãos mais antigos, quantos filhos vocês conheceram aqui nesse lugar que não se comportaram como filhos? Uma infinidade. Entram e saem, entraram e saíram sem se comportar como filho. Querido, depois que perder, não adianta chorar o leite derramado, como diz o ditado. Depois que perde, não adianta chorar. Aqui está o filho que era marcado para dar certo. O filho marcado para ser bênção. Esse filho foi marcado, o Rúben, ele foi marcado. O pai começa a dizer, você já imaginou isso sendo falado para você? Já imaginou o teu pai falando isso para você? Meu filho, tu és o mais excelente. Meu filho, tu és o melhor. Meu filho, eu me orgulho de você. Meu filho, quando eu te vejo, o meu coração, ele bate mais forte.
Por quê? Porque eu estou vendo o meu filho, que é excelente em poder, excelente em altivez. Você imagina o teu pai falando isso para você, imagina o seu pai celestial falando isso para você: meu filho, tu és o mais excelente. Isso é para nós enchermos o nosso coração de alegria e vivermos como filhos, sim ou não? Isso é motivo suficiente para eu falar: pai, eu quero viver uma vida digna de ser chamado excelente. Eu quero viver uma vida com dignidade. Bastou uma atitude insana para tirar esse jovem do caminho da bênção, irmãos. Uma insanidade. Qual é o tema da mensagem? Perdendo a bênção por ser insano. A insanidade tirou a bênção na vida de Rúben. Deus lhe havia falado. Deus havia falado a Jacó que já era chegada a sua hora, e agora ele reúne todos os seus filhos e ele dá o recado. Ele reúne os filhos, ele reúne a sua família, como Deus está reunindo a família nessa manhã para dar um recado a você. Se coloque nessa história. O pai reunindo os seus filhos e dizendo: ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, filhos do Deus Altíssimo. Ajuntai-vos, como nós estamos juntos aqui nessa manhã. E aí ele começa dizendo: coloque seu nome aqui no lugar do Rúben. Eu vou colocar Paulo, tu és meu primogênito. Eu começo a me orgulhar. Paulo, tu és a minha força. Imagina você, querido, Deus falando para você: Davi, tu és excelente, não é bom? Manuel, você é em altivez, você é excelente, você é maravilhoso, Alexandre. Como você se sentiria? Com certeza o teu coração ele se enche de alegria. Ele seria o sucessor do pai. Rubens seria o sucessor do pai. Você imagina você sendo preparado para ser sucessor do seu pastor? Você está entendendo isso? A mensagem que Deus está ministrando no teu coração? Eu vou te preparar para você ser sucessor. Eu vou lhe preparar para você ser sucessor do ministério de louvor. Eu vou lhe preparar para você ser sucessor dos diáconos, do líder do diácono. Eu vou te preparar. Por quê? Porque eu vejo em você excelência. Excelência. Deus, nesses últimos dias, irmãos, Ele busca a excelência. Deus está buscando excelência, filhos excelentes. Quais são os filhos que herdarão o reino dos céus? Os excelentes. Você entende isso? Por quê? Porque o Senhor diz que muitos são chamados, todos nós somos chamados, mas poucos. Quem são esses poucos, irmãos? Eu incluo os excelentes. Talvez aquilo que é excelente para você é nota 0 para Deus. A gente tem um conceito de excelência, Deus tem outro. O conceito de Deus é diferente. Entende? Não, eu sou excelente porque eu sou o melhor da igreja, eu sou o que oferto mais. Tem gente que acha que ser excelente é dar dinheiro. Deixa eu te dar um recado, querido. Deus não precisa do teu dinheiro. Ele precisa do teu coração quebrantado. Coração quebrantado. A gente acha que compra Deus. O meu dízimo é o mais alto. E daí? E daí? Qual é a diferença do seu para o meu? A diferença está no coração que dizima. A diferença está no coração que oferta. Isso para Deus faz toda a diferença. E aí eu olho a palavra. Nenhum filho de Jacó teve tantos predicados, irmãos. Nenhum filho. Ele reúne todos os filhos e ele começa a falar dos predicados. Nenhum filho de Jacó era como Rúben, nenhum. Ser chamado de excelente é bom demais, mas nenhum dos filhos, eu imagino os filhos ouvindo isso atentamente. Como você muitas vezes ouve o pastor, né, o líder da igreja falar: eu hoje estou levantando fulano ou Beltrano, ou não sei quem, para ser o líder do ministério X. Como é que fica teu coração?
Logo ele, Deus me livre, logo ela, estou fora. Então vai, irmão. Então vai. A igreja, ela continua. Você entende, irmão? O ministério, ele continua. Ele vai seguir. A igreja não fecha a porta, porque você não aceitou, não gostou. A igreja continua. E eu louvo a Deus pela vida de todos que estão aqui. Louvado seja o Senhor pela tua vida. Esse homem já nasceu dando certo, irmão. Esse homem, ele nasceu marcado. Olha o que diz no capítulo 29, volta um pouquinho comigo. Capítulo 29, eu gosto muito de acompanhar aqui, que vai mais rápido. No verso 31 ao 32, diz assim: vendo o Senhor que lhe era desprezada, fê-la o quê? Fecunda. E que mais? Ao passo que Raquel era estéril. Concebeu, pois, Lia e deu à luz um filho, a quem chamou Rúben, pois disse: o Senhor atendeu a minha aflição. Por isso agora me amará o meu marido. Muito bem. O que representava Rúben? Rúben representava a justiça de Deus. Rúben representava a intervenção divina. Era Deus intervindo na vida de uma mãe desprezada, de uma mulher desprezada. Eu não sei se você conhece a história, mas Lia, ela foi dada a Jacó no lugar de Raquel. Jacó trabalha 7 anos pela mulher amada, Raquel, 7 anos trabalhando, em concordata com Labão, seu sogro. Disse: você trabalharás para mim 7 anos e eu lhe darei. Eu lhe darei Raquel. No dia marcado, em que Jacó diz: bom, eu cumpri tudo aquilo que o acordo entre eu e você foi cumprido, agora dá-me a mulher amada. E ele leva para casa Lia, coabita com Lia. No dia seguinte ele acorda, quando olha, não é a mulher amada. Começa o desprezo aí. Uma mulher desprezada, ela sabia que ela não era amada. Lia, amados, ela não tinha culpa nenhuma de ter sido envolvida no negócio do pai. Que culpa tinha Lia de ter sido envolvida nesse negócio? Lia foi oferecida por Labão a Jacó, no lugar de sua irmã Raquel, que era a mulher que Jacó amava. Ele amava Raquel, mas não amava Lia. Agora o pai Labão era, se nós olharmos, ele era autoridade sobre Lia, e Lia era obediente. Ele era autoridade sobre ela. E Deus toca em Lia para abençoá-la. Sabe o porquê, queridos? Porque o nosso Deus é justo. Deixa eu dar um recado para você, meu irmão, minha irmã. Você pode estar sendo desprezada, desprezado, mas Deus não esquece de você. Deus não esquece de você. Você entende, meu irmão? Você pode estar sendo desprezado pelos seus. Quantas vezes dentro da igreja nós somos desprezados? Pastor, fala baixo, mas é real. Nós lidamos com muita gente, são pessoas diferentes uma da outra. Há uns que têm preferência por um e não têm preferência por outro, aí despreza aquele. Por mais que você seja desprezado, desprezada, querido, Deus não esquece de você. Deus não esqueceu de Lia. Deus abençoou a Lia, uma mãe que não era amada, uma mulher que era humilhada e não amada. No final da vida, Jacó agora dá uma declaração acerca de Rúben. Você imagina essa declaração: você é excelente. Você é excelente, meu filho, você é o cara. Você é maravilhoso. No capítulo 49 que nós lemos, e eu quero deixar isso bem cravado na tua mente nessa manhã, irmãos.
Rubem, tu és meu primogênito, eu quero que você troque sempre esse nome pelo seu nome. Se coloque nessa história. A minha força, meu primogênito, ele está dizendo, você é o mais querido, o mais excelente em altivez, você é excelente em poder. Mas há um porém, irmão. E é esse porém que eu peço a Deus, Senhor, eu não quero ser incluído nisso. Olha o que diz o verso 4, irmão. Impetuoso como a água. Não serás o mais excelente. Por quê? Porque subiste ao leito de teu pai e o profanaste, subiste à minha cama. O que fez Rubem? Ele profanou o leito do pai, o mais excelente altivez. Amado, e isso aqui só pode ser dito a partir de uma comparação. Ele deve ter comparado ele aos outros filhos. E ao comparar, ele chega a essa conclusão. Jacó diz isso no final da vida. E todos os seus filhos estão ouvindo esse decreto, estão ouvindo tudo o que Jacó está dizendo acerca do seu filho. Todos estão ali ao redor, ouvindo. Jacó, ele diz a verdade. Ele não estava mentindo, ele não estava passando a mão na cabeça, ele estava falando uma verdade. Esse versículo 3 foi dito na presença de todos. Assim como Deus, ele está dizendo nessa manhã, meu filho, você é excelente, você é maravilhoso, mas não profane a igreja do Senhor. Você está entendendo isso, meu irmão? Não profane a noiva do Senhor. Porque o Senhor olha para você e vê excelência. Somos excelentes. Não profane a noiva do Senhor. O que Jacó estava dizendo, irmão? Ele estava dizendo, Rubem, você é um desequilibrado, você é um descontrolado. Você é um trem sem freio. Você não raciocina. Você é um insano. Você é um insano. Quantos insanos nós já conhecemos aqui, irmãos? Quantos insanos tomando decisões insanas, perdendo a bênção por insanidade? Quantos você conhece e quantos nós ainda iremos ver? Porque a igreja ainda está aqui. Eu quando estudei essa palavra, eu pensei, Senhor, mas eu não tenho condições nenhuma para ministrar isso, Senhor. Eu vou ministrar para o teu povo. Ele falou, mas é para a minha igreja mesmo, isso não é para ímpio não. Isso é porque Jesus está voltando e Ele quer uma igreja pura, limpa e perfeita. É essa igreja que o Senhor virá buscar. É essa igreja. O Senhor não vem buscar uma igreja insana. O Senhor não vai casar com uma noiva insana. O casamento será com uma noiva perfeita. E Ele requer de nós perfeição. Pastor, perfeito só Jesus. Então por que Ele disse, sede meus imitadores? Por que Paulo fala isso? Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Porque Ele está dizendo para mim e para você, nós podemos ser perfeitos. Nós podemos mudar. Nós podemos mudar a nossa atitude, nós podemos mudar a nossa maneira de pensar, nós podemos mudar a nossa forma de tratarmos uns aos outros. Podemos mudar. A igreja pode mudar. Mas como mudar? Você precisa querer. Querer mudar. Você precisa negar. Senhor, eu nego, Senhor, todos os meus erros. Eu não quero mais cometer meus erros. Eu não quero cometer os mesmos pecados. Eu não quero. Eu não quero profanar a tua igreja. Eu não quero profanar o teu nome. Eu quero honrar o seu nome. A palavra do Senhor diz, se o meu povo que se chama pelo meu nome. Quantos se chamam pelo nome do Senhor? O meu povo que se chama pelo meu nome, se ele orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos. Para quem que ele está falando? Ele está falando para o vizinho lá, está falando para o macumbeiro, está falando para o budista. Não, é para a igreja dele, é para o povo dele. Se ele se converter dos seus maus caminhos, então, aí sim, meu irmão, eu ouvirei do céu,
perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Sabe por que muitas vezes a gente ora e não acontece nada, irmão? Porque não nos convertermos dos nossos maus caminhos. O Senhor não é hipócrita. Ele diz na sua palavra: se o meu povo que se chama pelo meu nome orar, me buscar, se humilhar, se converter nos seus maus caminhos, então, olha a condicional, eu ouvirei dos céus, sararei a sua terra, perdoarei os seus pecados. O que é necessário, irmão? Se converter dos seus maus caminhos. Ele está falando que ele é como a água, impetuoso. Por quê? Porque a água não tem controle. O homem é marcado para dar certo, marcado para a vitória. Justiça de Deus. Gênesis 35, 22, olha o que vai dizer para nós. 35, 22, diz assim, palavra do Senhor, preste bem atenção. E aconteceu, olha o que aconteceu, irmãos. Que habitando Israel naquela terra, foi Rúben e se deitou com Bila. O que ela era? Concubina de seu pai. E Israel o soube. O que mais, irmão? Eram 12 os filhos de Israel. O que fez Rúben? Esse versículo ele conta para nós o que aconteceu quando Raquel morreu, irmãos. Rúben coabitou com a concubina de seu pai. Aonde? No próprio leito do pai. Profanou o leito do pai. Não respeitou a família. Não respeitou o lar. Um filho marcado para a bênção. E agora ele perde tudo por insanidade. Um insano. Queridos, nós somos a igreja do Senhor. Você não pode profanar a pessoa que está ao seu lado. Você está entendendo isso, querido? Quem está dizendo isso é o Senhor, para mim e para você. Não profane a noiva do Senhor. Rúben não respeitou a família. Há pessoas que não respeitam a família de Deus. Não respeita a igreja. Vive dissolutamente. Eu faço o que eu quero, o meu Deus é perdoador, meu Deus é bom, Ele perdoa. Querido, você esquece da justiça de Deus? Deus é justo. Ele é justo. Não é cego. Ele vê tudo. O que o pastor não vê, o que pastor Manuel não vê, pastor Maurício, pastor Paulo, o que o irmão não vê, Deus vê. Podemos enganar os pastores. Podemos enganar os pastores. Pode ou não, pastor? Você não pode ser enganado? Pode. Podemos ser enganados. Você pode continuar, querido, no teu ministério enganando o pastor. Você pode continuar profanando a igreja, enganando os pastores. Mas não enganamos o noivo da noiva. Não enganamos. Muitos perdem a bênção, irmão. Muitos perdem a família, perdem emprego, perdem ministério, por insanidade. Pastores perdem ministério, por insanidade, irmãos. Por cometer atos insanos. Aonde é que nós, igreja do Senhor, nos enquadramos nessa história, irmão? Onde nós nos enquadramos aqui? Por isso que eu digo, eu quero trazer isso para a minha vida e para a sua vida. Um alerta para nós. E como nós ministramos e a nossa mensagem vai para a internet, pode ser que não seja para ninguém aqui nessa manhã. Mas como eu não acredito num Deus que fala para ninguém, não acredito nesse Deus, eu acredito num Deus que fala para alguém. Então, se não tem nenhum ouvido aqui para ouvir, eu quero que os meus ouvidos ouçam o que Deus está falando nessa manhã. Tem muitos filhos profanando o leito do pai, irmãos. Eu quero te dizer que essa noiva, chamada igreja, ela tem dono. Você sabia disso, irmão? Ela tem dono. Se a noiva tem dono, eu vou falar dos utensílios. A cadeira que você está sentado tem dono. Tem dono ou não tem, Carlinhos? Tem dono.
Os instrumentos aqui, irmãos, deixa eu falar para vocês. Isso aqui tem dono. Tem dono. Isso tudo aqui tem dono. Ah, o teclado é meu, a guitarra é minha. Não é teu não, querido. É do noivo. Porque tudo isso aqui é para a noiva. É para a noiva adorar o noivo. Você entende isso? Todos os departamentos da igreja têm dono. E é do noivo, para adorar a noiva. É da noiva, para adorar o noivo. Tudo é do Senhor. Nós pensamos que podemos fazer qualquer coisa com a igreja. A gente tem um pensamento que podemos fazer o que vem do nosso coração e da nossa vontade. Não pode fazer, porque não é assim que funciona. Antes de tomar qualquer decisão, querido, consulte a noiva. Consulte o noivo, perdão. Consulte o noivo. Senhor, é isso mesmo que tu queres? Porque eu sou a tua noiva. Como é que o Senhor me quer? Como é que o Senhor quer que... Deixa eu abrir um parênteses. Nós não temos costume na igreja não, tá, irmãos? Então, o nosso costume é adorar o Senhor e andar dignamente na presença do Senhor. Esse é o costume da igreja. Quando você sair de casa, meu irmão, minha irmã, é para todos. Olha no espelho e pergunta para o Senhor, Senhor, essa roupa é roupa de noiva? O Senhor gosta do meu jeito assim? O Senhor está gostando de mim assim, Senhor? É assim mesmo? Senhor, eu estou indo para a tua igreja, estou indo para a tua casa. Eu sou a tua noiva. É só um parênteses que eu quero abrir, tá, irmãos? Só um parênteses. Consulta a Deus. Aquele leito tinha dono, irmãos. Nós não podemos profanar o leito do Senhor, profanar o templo do Senhor. Não profane a noiva, porque ela é sagrada. Amados, todas as vezes que nós chegamos na igreja e não temos atitude de filho, sem temor a Deus, nós estamos profanando o leito do Pai. O Pai disse que era tudo excelente. Como nós já vimos muitas coisas na igreja, o Senhor falar que é excelente, a igreja aprovar como excelente, e no final da história dizer, você não é excelente, você é impetuoso como a água, não será mais excelente. Deixou de ser excelente. Foi o Senhor quem fez isso? Não. Ah, o Senhor tirou, o pastor tirou o meu ministério. Tirou não, irmão. Foi Deus. Você está entendendo isso, sim ou não? Foi Deus. Por quê? Profanaste. Não sei de que maneira, irmão. E eu não acredito num Deus que fala para ninguém. Eu acredito num Deus que reúne para falar. Muitas vezes Deus, Ele fala para preparar o teu futuro. Está entendendo isso, querido? Deus está te preparando para o amanhã. Pastor, e graças a Deus eu não profano o leito do céu. Amém, querido? Olha para amanhã. Olha lá na frente. O diabo, ele tem uma bandeja aberta, amado, oferecendo a você. E quem é que interessa para ele? É você e sou eu. São os adoradores do Senhor que interessa para ele. Então ele abre uma bandeja e diz assim, sirva-se. Sirva-se. Aí a gente não dá muita atenção a isso. E olhamos para um lado e para o outro, não é assim? Lembra de Moisés? Olha de um lado, olha para o outro e matou o egípcio. Olha de um lado para o outro, irmão. Não adianta você olhar de um lado para o outro, não. Pode ninguém estar vendo, mas Deus está vendo. Para onde fugirei da tua presença? Se subo aos céus, lá estás. Se desço ao mais profundo abismo, lá estás também. Para onde eu vou, Senhor? Fala para o teu irmão, não tem como fugir não, querido. Dos olhos de Deus ninguém foge. Ninguém foge aos olhos de Deus. Ninguém. Assim como Rubem. Nós também somos excelentes. Nós não podemos perder essa referência, dado pelo Pai. Não podemos perder essa referência. Toda excelência que nós somos como filhos de Deus, não devem nos dizer nada. Não encha o teu coração, não se orgulhe disso. Que isso sirva para temor. Que essa excelência que Deus te considera, que o Senhor considera a sua igreja, sirva para nós como temor a Ele. Como temor a esse Deus que nos chama de excelente. Para o grande público que estava ao redor, querido, Rubem era tudo. Eu imagino na hora que estavam falando, os irmãos, é verdade, ele é excelente mesmo, esse aqui
É verdade, olha, o que o pai está falando é verdade mesmo. Rubem é isso tudo, pai, você está certo. Para o povo era excelente, para o pai não. Às vezes a gente pensa que é excelente. Tudo que eu estou fazendo aqui, olha, eu faço o melhor para Deus. Aí o Senhor diz, meu filho, tu não está fazendo é nada. Você não está fazendo é nada. Você pensa que está fazendo muito, você não está fazendo é nada. Porque Deus sabe que você pode fazer muito mais e pode fazer melhor. Aliás, nós já fomos melhores, não já, irmãos? Você já foi melhor. Lembra no dia da tua conversão, como você era? Todo gás. É assim? Águas batismais. Vou me batizar, passa pelas águas batismais, sai de lá. Oh, eu sou excelente. Você já foi melhor. Mas o tempo vai passando, vai enferrujando. Vou me acostumando. O mundo vai entrando. A gente vai se acomodando ao mundo. O mundo se acomoda à igreja. A igreja se acomoda ao mundo. A coisa vai dando um jeitinho. Não é assim? Não, depois eu vou lá no gabinete, procuro lá o meu pastor e digo, não, pastor, sabe o que acontece? Foi só um adultériozinho, foi uma coisinha à toa, o senhor me perdoa? Só uma coisinha à toa. Não, pastor, foi só uma fraudezinha, foi só um chequinho sem fundo. Foi nada, pastor, foi só um gato. Só um gato só, pastor, um gatinho, a luz estava muito alta. Sabe, pastor, eu estou aqui me confessando ao Senhor. Senhor, que Deus nos guarde, queridos, para que não venhamos profanar a casa do Pai. A igreja é a noiva e ela deve ser preservada a partir de nós. Deus tirou a honra que era de Rubem e agora Ele dá para o quarto filho da sucessão. Quem era o quarto filho? Capítulo 29 de Gênesis, verso 32 ao 35. Abra sua Bíblia. Diz a palavra. Concebeu, pois, Lia, e deu à luz um filho, a quem chamou Rubem, pois disse, o Senhor atendeu a minha aflição, por isso, agora me amará meu marido. Concebeu outra vez, segundo, e deu à luz um filho, e disse, soube o Senhor que era preterida, e me deu mais este. Chamou-lhe Simeão, terceiro, e agora, outra vez, concebeu Lia, e deu à luz um filho, e disse, o que disse? Agora, desta vez, se unirá mais a mim, meu marido, porque lhe dei à luz 3 filhos, por isso lhe chamou Levi. De novo concebeu e deu à luz um filho. Então disse, esta vez louvarei o Senhor. E por isso lhe chamou Judá, e cessou de dar à luz. Judá, sabe o que significa? Louvor. Isso mexe contigo, querido? Amado, quem adora o Senhor, quem louva, não profana. Você está entendendo isso, querido? Quem adora o Senhor, quem louva, não profana. É o que Deus ministrou ao meu coração. A bênção foi entregue. A bênção agora foi entregue àquele que significa louvor. Eu vou entregar a você a bênção, que você me adora. Você é louvor. Capítulo 49, verso 8 ao verso 12, leia comigo. Judá, teus irmãos te louvarão. A tua mão estará sobre a cerviz de teus inimigos. Os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Judá é leãozinho, da presa subiste, meu filho. Encurva-se e deita-se como leão e como leoa. Quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló. E a ele obedecerão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta, a videira mais excelente. Aqui é tremendo, irmão, está falando já de Cristo, da crucificação, isso aí é outra história. Lavará as suas vestes no vinho, e a sua capa em sangue de uvas. Os seus olhos serão cintilantes de vinho, e os dentes brancos de leite. Rubem não teve comportamento de filho.
E aí ele perde a bênção. E o pai o entrega para o louvor, para o adorador. Amado, Deus falou muito ao meu coração sobre isso. E como a nossa mensagem vai para a internet, eu quero dizer a você que me ouve, você que louva, você que adora, o altar é santo, o altar é sagrado. Eu vou repetir, meu irmão. O altar do Senhor é sagrado. O altar do Senhor é santo. Não profane o altar do Senhor. Não profane a igreja, a noiva do Senhor. Honre a posição em que Deus lhe colocou, porque não é sua, é dele. Tudo que é feito no altar é para louvor e adoração ao noivo. Se você, como noiva, não está em condições de adorá-lo, se você, como noiva, não está em condições de honrar ao noivo, desça do altar. Filho obedece, filho escuta, filho tem posição de filho, filho honra ao pai, filho honra, não desonra, filho tem cuidados. Rubem era o cara, irmãos, e terminou muito mal. Ele era o cara. Amado, existem erros na nossa vida que são irreparáveis. Existem erros na nossa vida que nos custa muito caro. Muito caro. O que Rubem não sabia é que ele era excelente por dádiva de Deus. O que você é, o que você faz, aquilo que você tem e exerce, é por dádiva de Deus, é misericórdia. Sabe o que eu prego, irmão? Misericórdia de Deus. Como homem não teria nenhuma condição de pregar, mas Deus é misericordioso. Misericórdia. Comece a pensar no que Deus está lhe falando nessa manhã. Esse é o recado, não é? Deus não é Deus de recado. Essa é a palavra de Deus para o teu coração. Rumine ela. Vai com ela para o teu leito. Deite a cabeça no teu travesseiro. Você que me ouve pela internet, deite a cabeça no teu travesseiro e pense no que Deus está ministrando no teu coração. Não brinque com a noiva, não brinque com a igreja. A igreja é sagrada, seu pastor pode não estar vendo, ninguém está vendo nada, mas o noivo vê. O noivo vê a noiva sendo adornada, e de que maneira está sendo adornada. O noivo sabe tudo. Nós pensamos que a igreja é só isso aqui, não. Nós somos o corpo, mas nós temos um cabeça, e você tem que honrar esse cabeça. Honre o cabeça que é Cristo, Ele é o cabeça da igreja. Glória ao nome do Senhor. Nós somos o que somos para a glória de Deus, irmãos. Olha o que aconteceu com o homem. Juízes capítulo 13, verso 3 ao 5. Olha o que diz a palavra de Deus para nós. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, guarda-te, não beba vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda. Por quê? Porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, ou seja, um nazireu separado para Deus, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Ele era o melhor de Deus. Deus estava dizendo para ela: eu vou lhe dar o melhor, eu vou lhe dar um consagrado, eu vou lhe dar aquele que é separado, até o dia em que ele resolveu deixar de agir como filho, até o dia em que profanou o leito do pai, até o dia em que ele profanou. Uma atitude insana tirou Sansão da unção que Deus lhe havia concedido. A unção é de Deus, não é sua. Não brinque com a unção que Deus lhe concedeu.
Não podemos brincar com a unção de Deus, querido. O que aconteceu com esse homem? Ele ficou cego. Cegueira. E trate disso como cegueira espiritual, que você não está enxergando o que você está fazendo, a forma que você está lidando com as coisas de Deus. Depois de cego, o que aconteceu com esse homem? Virou rodador de moinho. Sabe o que ele fez, querido? Ele virou palhaço. Eu e você não somos palhaços. Nós somos filhos do Deus Altíssimo. Haja como filho. Somos filhos do Deus Altíssimo. Nós não somos palhaços. Não seja um joguete na mão do diabo, querido. Foi o que aconteceu com esse homem. Todas as vezes que nós deixamos de agir como filho, nós pagamos uma conta muito alta. Existem erros que são irreparáveis. Não tem retorno. Eu costumo dizer, irmão, que nós pastores, eu vou pregar para mim essa palavra. Nós pastores somos como um cristal, sabe, pastor Manuel? Somos como um cristal. Como é que é o cristal, Alexandre? Você faz assim, ó. Pim! Ele faz um barulho de cristal, não é assim? Racha esse cristal. Depois, Carlinhos, cola o cristal. Com a melhor cola que você tiver lá na tua empresa, lá, cola o cristal. Tenta fazer o barulho de novo. Nunca mais o som será o mesmo. Sabe por quê, querido? A rachadura está lá. A rachadura está lá. Deus está vendo a rachadura. Você é um cristal, querido. A partir do momento que se profana, a partir do momento que tomamos decisões insanas, nós rachamos esse cristal. Por mais que você colhe, nunca mais a sua vida será a mesma. Está entendendo isso? Pastor, isso é duro demais, mas é duro mesmo. Conheço ministros hoje que você olha e diz assim, eu não quero nem mais ouvir esse cara. Você conhece gente assim? Eu conheço. Porque deixou de ser o referencial para a minha vida. E eram excelentes. Eram excelentes em altivez, excelentes na ministração, excelentes na pregação, excelente em tudo. De repente rachou o cristal. Aí colou, aí veio com a maior cara lavada. Eu me consertei, amém, glória a Deus, eu creio nisso. Eu creio na restauração do homem, você crê nisso? Mas a rachadura está lá. Acabou, irmão. Está rachado, Carlinhos. A noiva está vendo. Você entende, querido? A gente olha para o lado e vê, meu Deus, está rachado. A gente chora, irmão, nós já choramos juntos, nós três nesse gabinete, choramos juntos, irmãos, por causa de rachadura. A coisa é séria, querido, a coisa é séria. E se nós cremos que Jesus está voltando, não tem outra mensagem, eu não tenho outra mensagem para você. Não tenho. Eu creio que Jesus está voltando, Ele quer uma igreja seleta, Ele quer uma igreja separada, Ele quer um povo separado, sem rachadura. É assim que o Senhor quer a sua igreja. Todos nós aqui somos filhos do mesmo Pai, e filho escuta, filho obedece, filho age como filho, filho teme, queridos. Todas as vezes que nós quebramos os princípios de filho, nós vamos perder muito. E é muito caro, é alto o preço. Mas eu creio num Deus, e restaura a nossa vida. Eu creio num Deus que pega o vaso e Ele quebra. Se é Ele que está quebrando, deixa quebrar. Porque quando Ele constrói o vaso, Ele não constrói com rachadura. Ele constrói um novo vaso. Que essa manhã você possa dizer isso para Deus: Senhor, eu quero ser como um vaso novo, reconstruído por Ti. Nós estamos marcados para a vitória, querido. E não tem demônio que nos tire isso. Haja como filho. Viva como filho. Tenha atitude de filho. Tenha cuidado com a sua vida espiritual e não brinque com a unção que Deus lhe deu. Não profane o sagrado. Não profane o sagrado. Nós somos a noiva de Cristo, querido. E essa noiva é do noivo.
Eu quero terminar lendo de novo esse verso 4. Vamos ler todos juntos, irmãos. Leia comigo, todos juntos. Coloca aí para mim, para todos leem juntos, verso 4. Leia comigo. Impetuoso como a água, não serás o mais excelente, porque subiste ao leito de teu pai e o profanaste, subiste à minha cama. Vamos colocar de pé, irmãos. Quero te dar um minutinho para você pensar um pouco na tua vida. Mas eu quero te dar um minuto em silêncio, irmãos. Faça esse silêncio. Não fala com ninguém que está ao teu lado, não. Nem dê ouvido a essa pessoa. Não dê ouvido a ninguém agora. Gaste um minuto. Não, silêncio total, irmão. Silêncio. Só você e Deus. Faça isso. Meu Deus, Senhor, tem misericórdia de nós, Pai. Tem misericórdia dos teus filhos, Pai. Conserta vasos nessa noite, Deus. Quebra, Senhor. Quebra. Não nos deixe, Deus, sem quebrar e sem nos transformar num vaso novo. Não nos permita, Senhor, que nós venhamos a profanar o teu templo, profanar a tua igreja. Ó Deus, trata com a tua igreja, Pai. Trata com esse povo que vai morar no céu, Deus. Ah, Senhor, como está difícil, Pai. Senhor, nós confessamos que é difícil muitas vezes negar o pecado, Pai. Confessamos que é difícil nos desviarmos do pecado. Nos ajude, Pai. Nos ajuda a dizer não ao pecado. Porque a tua igreja declara nessa noite, Deus, que o diabo é mentiroso, Pai. Que tudo que ele fala é mentira. Mas que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, que pode mudar a história, pode mudar a nossa família, pode mudar casamentos, Pai. Ó Deus, olha para esse leito que foi profanado nesse lar, Pai. Ó Senhor, perdoa-nos, Deus. Perdoa os pecados da tua igreja, Pai, quando pecamos contra ti, quando falamos indevidamente, Senhor. Quando não tomamos decisões, quando o Senhor nos manda tomar decisões. Nos perdoa quando tomamos decisões que o Senhor não nos mandou tomar. Perdoa, Senhor, se muitas vezes brincamos com a tua igreja. Prepara um povo, Pai. Prepara um povo, que desse lugar saia um povo excelente. Filhos excelentes, Pai. Filhos que trazem orgulho ao Pai e não vergonha. Pois nós somos chamados teu povo. Abençoa-nos, Pai. Abençoa esse teu filho, essa tua filha. Que nessa manhã entenderam a tua palavra. Abençoa aqueles que estão ouvindo, ó Deus, pela internet, que estão entendendo a tua palavra. Senhor, se nós tivermos que
que deixar tudo, que descer do teu altar, Senhor, para um concerto, que isso seja feito, Pai. Que isso seja feito. Porque, Senhor, Tu és o nosso médico, só o Senhor pode tratar, só o Senhor pode curar, Pai. Cura, sara a Tua igreja, Pai. E nos abençoe. Em nome de Jesus.